de um pé de boi, você vai lembrar de quê? De um boi. Se você ver aqui a imagem de um pé de galinha, você vai lembrar da galinha. E se você olhar a imagem de um pé de um ser humano, você vai lembrar de um ser humano. Então, quando a Bíblia fala de pé, Deus não deixará escorregar o teu pé, resvalar ou vacilar o teu pé. Ele está dizendo, Ele não vai deixar você vacilar. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai deixar que os seus projetos fiquem no meio do caminho, porque você não conseguiu se proteger sozinho. Essa palavra, ela nos dá uma certeza de proteção muito grande, porque o Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jeová, aqui pelo salmista, nos dá a garantia de que os nossos projetos estão guardados pelo Senhor, porque Ele não deixará que vacile. E olha, Deus é a nossa cerca. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele está como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas ele está onde? Em derredor da gente. Porque ao redor da gente, a cerca da gente é o nosso Deus. Muitas vezes o diabo quis destruir Jó. Mas o que é que fazia com que Jó não fosse destruído pelo diabo? A cerca. Quando o diabo chegava em Deus e dizia assim, mas Jó só te adora porque você dá tudo para ele. Aí Deus disse, não, toca em tudo nele, mas tem uma cerca, tem um obstáculo. A palavra mas é um obstáculo, é uma conjunção adversativa. Ela adverte, ela põe um obstáculo na frase, mas não toque nele. A cerca era o próprio Jeová. Aí o diabo diz assim, olha, pele por pele, e ele te negará. Aí o Senhor já olha para o diabo e diz assim, pode tocar no corpo dele, mas na sua vida não toque. A cerca estava lá. Então, meu querido, eu quero dizer para você que tem uma cerca em torno de você. Tem uma proteção em torno de você. Porque se você dependesse de você sozinho, você já tinha sucumbido, você já tinha desistido, você já tinha caído diante das suas aflições. O que faz com que a gente dê sequência e não desista é a cerca, é a proteção, que é a mesma proteção que Jó teve, o próprio Deus. E eu amo esse salmo, porque esse salmo, ele não diz assim, olha, aos teus anjos darei ordem a teu respeito. Isso é importante. Mas esse salmo não fala que é o anjo. Esse salmo diz, é o próprio Deus. Pessoalmente, como pai, eu lembro, quando eu era criança, nós saímos de Salvador e nós fomos morar na ilha de Itaparica. E como meu pai era metalúrgico, minha mãe era lavadeira de roupa, eles eram muito pobres. Não tivemos condições de comprar um lugar muito legal lá na ilha. E nós fomos para um bairro chamado Alto das Pombas, que na época era uma favela assim, bem deteriorada. Hoje melhorou mais o bairro, mas ainda é uma comunidade. Mas na minha época, era uma favela. E nós fomos morar nesse lugar, e eu me recordo que meu pai, ele comprou um terreno com uma casa pela metade. Nós fizemos o resto da casa com taipa, né? Que é aquelas faixas de madeira que você cola com barro do lado e do outro. E eu me lembro, garoto, né? Era divertido para mim ficar jogando barro na parede. E quando nós terminamos a casa, nós mudamos para lá. Só que lá era um lugar onde não tinha muito policiamento. Então tinha muito marginal, tinha muito drogado. Havia um risco iminente de você ser assaltado ali. Se você deixasse qualquer coisa no quintal, sumia. Eu não sei se alguém já morou num lugar assim, que você não podia deixar nada no quintal ou na varanda. Bom, tem alguns aqui que já viveu o que eu vivi. Então havia um sentimento de insegurança. Mas o meu pai era um homem muito valente, meu pai já faleceu. Meu pai andava com 2 armas. Meu pai andava com 38 na cintura, uma 765 na bolsa e um bisturi na carteira. O bicho era brabo.
Jesus salvou meu pai, viu? Meu pai morreu crente, mas meu pai nessa época aí matou um bocado de gente. Naquele lugar e fora daquele lugar. Meu pai era um homem muito brabo. O fato do meu pai ser valente e andar armado nos trazia uma segurança como filhos. Eu lembro que quando meu pai não estava em casa, que ele gostava muito de tomar cachaça, meu pai era muito farrista, ele ficava 2, 3 dias sem em casa. Eu lembro que nessa época a gente ficava com medo de dormir. Minha mãe fechava tudo e a gente ficava assim, com aquele sentimento. Alguma coisa acontecia no quintal, um barulho, o cachorro latia, todo mundo ficava apreensivo. Mas quando meu pai estava em casa, a gente dormia. O sentimento de ter um homem armado, valente dentro de casa, nos dava um sentimento de proteção. E eu me lembro que quando meu pai estava em casa, eu dormia bem. Porque meu pai estava em casa. Quando você tem um Deus valente, porque a Bíblia diz que Ele é o mais valente. Uma vez acusaram Jesus Cristo de curar por Belzebu. E aí Jesus olhou para aqueles fariseus e disse: olha, quando um ladrão entra na casa de um pai de família, ele só consegue dominar sendo valente. Mas eis aqui um que é mais valente. Jesus é o mais valente. No grego, valente é esquiratos. O mais valente é esquiroteros. Jesus é os esquiroteros. O diabo é valente. Ele pode causar mal, ele tem poder nocivo. Mas existe um Deus que é mais valente. Não estou dizendo que a gente vai minimizar a capacidade do mal. Precisamos vigiar. Mas nós sabemos que nós temos um Deus mais valente, porque maior o que está em nós do que está no mundo. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós podemos olhar para os céus e dizer: eu tenho uma esperança de lá nos céus, eu tenho uma morada nos céus, eu tenho um Deus que não dorme. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel é o nosso guarda. Porque do ponto de vista bíblico, que o guarda de Israel, o guarda do povo hebreu, o guarda do judeu também é nosso guarda. Porque havia um muro de separação que separava o povo judeu e o povo gentil. Quem é o povo gentil? É todos os povos que não nasceram de uma semente de Abraão, que não descendem de Abraão. Não é descendente de Abraão, é povo gentil. Nasceu de Abraão, é povo judeu. E Deus fez um pacto com o povo judeu e chamou esse povo de meu povo. Existe um pacto eterno entre Deus e o povo judeu, isso é fato. Israel pertence a Deus. E nós os gentios, estávamos separados dessa aliança. Mas aí Jesus veio, reformou a lei, fez um pacto novo e melhor, como disse o escritor aos Hebreus, e nos deu a condição de sermos chamados de filhos. Por quê? Porque a oliveira, que é o povo judeu, uma parte aceitou Jesus, a outra não, a outra crucificou ele. Então ele foi e pegou o jambuzeiro, que é uma árvore de outra espécie, que somos nós, e colocou, enxertou naquela árvore. E nós participamos da mesma seiva. E como jambuzeiros, participantes da mesma seiva, nós fomos adotados por Deus, porque não somos naturais, mas porque Jesus morreu na cruz, passamos a ser família de Cristo. E aquele muro que separava os gentios dos judeus, ele foi derribado, criando dos dois povos um só povo, a igreja de Cristo.
Então eu posso ter plena confiança que Jesus não dormitará, Ele não tosquenejará, Ele não cochilará na proteção da minha vida, da sua vida, da vida da sua família, dos seus planos, das pessoas que são importantes para você. Queridos, o poder da oração não está em quem ora. Eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade de aprender isso, porque tem irmão que ainda pede oração ao pastor. Pastor, ore por mim. Eu entendo que vocês atribuem a gente, sacerdote, um poder maior que o seu na oração. É natural, nós somos sacerdotes e você entende que nós temos mais intimidade com Deus. Mas o poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está em quem ouve. Oh, aleluia! Porque eu posso ser mais um e orar. Eu posso ser só mais um na multidão. Mas o poder da oração não está em quem fala, não está em quem ora, está em quem ouve. Quem ouve pode todas as coisas. Dá uma salva de palmas porque ele merece. Não importa o quanto que eu sou falho, o quanto que eu estou distante de Deus pelo pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. E só estamos juntos de Deus porque Jesus resolveu ser o nosso Salvador. Não importa o quanto eu estou distante de Deus pelo pecado, pela impotência humana, pelas falhas, não importa. Quando eu oro, a oração tem poder, porque quem ouve tem poder. Então eu posso orar, eu posso pedir oração, posso, mas eu posso orar também, porque apesar de quem eu sou, quem ouve tem muito mais poder do que eu, que não tenho poder nenhum. Então podemos confiadamente nos aproximar do trono da graça e colocar diante de Deus as nossas necessidades. Podemos confiadamente nos ajoelhar diante de um Deus poderoso, apesar das nossas heranças familiares. Porque quem ouve tem o poder de mudar a nossa história. E Ele não dorme. Ele não dormita. É natural, queridos. Uma pessoa que está de guarda, eu nunca servi o exército. Meu pai não deixou. Porque ele queria que eu fizesse faculdade, e eu fiz. Então ele queria que a gente fosse dispensado. E criou as condições para que a gente fosse dispensado. Mas Deus queria me dar uma experiência de ficar acordado de noite. E aí o meu primeiro emprego, quando eu terminei o 2º grau, meu pai largou minha mãe e eu precisei trabalhar desde cedo. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar como garçom de uma barraca de praia. E dos 12 anos até agora eu não parei mais, estou com 47.